Meus irmãos, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza aqui nessa manhã, como já tem nos conduzido, e nesse momento agora à disposição da sua palavra. Peço a você que abra sua Bíblia no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 26. Mateus, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 26. Nós seguimos com a exposição do Sermão do Monte e certamente algumas semanas atrás você ouviu uma exposição que foi usada, ou que teve esse texto como fazendo parte dessa exposição feita pelo pastor Cláudio. Ele tem exposto os 10 mandamentos e ele passou por esse texto. E nessa manhã nós seguiremos também, crendo que o Senhor tem algo a bater no nosso coração, no que diz respeito tanto a esse texto dessa semana, quanto à próxima exposição, tendo em vista que ele também expôs o 7º mandamento aqui. Daqui a alguns dias nós passaremos por ele mais uma vez. Mateus 5, a partir do versículo 21, nos diz assim a palavra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor, abrimos e lemos a Tua palavra. Cremos no Teu Santo Espírito que a conduz ao nosso coração e pastoreia com ela o nosso coração. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa manhã, Pai, que o Teu nome seja honrado, glorificado, e nós, mais parecidos com o Senhor, honremos e glorifiquemos o Teu nome no nosso dia a dia. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certamente esse é um tema complicado para nós, é um tema difícil, porque qual de nós em algum momento não já se irou com alguém? Qual de nós em algum momento não já chamou um irmão, ou até mesmo a esposa ou o marido de tolo? Ou mesmo já tratamos os nossos filhos assim? Esse é um tema que certamente ele pega com o nosso coração e com o coração de todos nós. Não há como nós nos isentarmos e de alguma maneira pensarmos que nós nunca caímos nesse tema que é levantado aqui no Sermão do Monte pelo Senhor Jesus. Lembre que o Sermão do Monte ele inicia com as bem-aventuranças. O Senhor Jesus, nelas, ele trata sobre a satisfação do coração do discípulo, que já foi alcançado pela graça de Cristo e que é, portanto, bem-aventurado. Não é alguém que precisa de algum tipo de satisfação a mais, porém já encontrou no Senhor Jesus toda a satisfação para o seu coração. E que em meio às lutas, às perseguições, aos desalentos dessa vida, eles encontram no Senhor Jesus a resposta necessária do consolo, da misericórdia. Eles verão a Deus, eles sempre serão assistidos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Vimos o Senhor Jesus afirmar quem são esses discípulos. O Senhor Jesus os define como sendo sal e como sendo luz. E, portanto, eles desempenham uma função nesse mundo. Vimos também que o Senhor Jesus, ao contrário do que muitos falavam naquela época, que talvez ele fosse um pregador de novidades,
alguém que veio, de alguma maneira, corromper, deturpar a lei do Senhor, que era provavelmente um herege, um falso profeta, que caminhava naqueles dias. O Senhor Jesus disse que não, ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. E ele reafirma, então, sobre a importância do ensino, sobre a importância do conhecimento e do verdadeiro ensino da palavra de Deus. E nós vimos aqui a seriedade que diz respeito ao ensino da palavra de Deus. Porque, na verdade, irmãos, por meio do ensino, a igreja de Cristo ela é edificada para glorificar a Deus, ou ela pode ser edificada para glorificar a si mesmo e não ao Senhor. Ela pode ser edificada para viver uma perspectiva de, entre aspas, evangelho, completamente distinta daquilo que é o verdadeiro evangelho, que é o Senhor Jesus. E nessa manhã aqui, nós pensaremos sobre esse primeiro aspecto que o Senhor Jesus levanta aqui, de que ele não veio revogar a lei, que ele veio cumprir a lei. E tomando como base que ele está se dirigindo aos discípulos, conquanto toda aquela multidão esteja ali também ouvindo esse sermão, Jesus dirige esse sermão aqui de forma muito específica a mim e a você, que nós somos discípulos do Senhor, que fomos alcançados pela graça do Senhor, que o nosso entendimento ele não é meramente um entendimento científico, um entendimento filosófico, mas é um entendimento espiritual, e por isso nós podemos compreender verdades espirituais que são afirmadas pela palavra de Deus e conduzidas pelo Espírito Santo ao nosso coração. Tendo em vista tudo isso, irmãos, eu quero pensar nessa manhã sobre o seguinte tema: a lei perfeita e corações que matam. A lei perfeita e corações que matam. Em primeiro lugar, eu quero pensar que essa lei é viva e ela vai além dos atos, ela revela o nosso próprio coração. Essa lei é viva e vai para muito além daquilo que são atos, daquilo que são aspectos externos que as pessoas podem ver, ela revela o coração. Lembre que o Senhor Jesus, no último sermão que nós pregamos aqui, ele falou sobre que a nossa justiça deveria exceder em muito a dos escribas e fariseus, versículo 20 do capítulo 5. E como exercer uma justiça que excede a justiça dos fariseus e escribas aqui nesse texto? Veja, Jesus mostra que a lei não é um código morto, não é apenas algo que está ali para denunciar quando de repente eu ultrapasso um sinal que eu não deveria ultrapassar. Não é algo que está ali meramente para punir um ato externo, mas ela revela também o coração, ela revela aquilo que está presente no nosso coração. Não é algo que é meramente externo, mas tem a ver com o que está dentro. Salomão, em Provérbios 4, 23, ele diz que sobre todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração, porque do nosso coração fluem as fontes da vida. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, quando questionado pelos fariseus porque os seus discípulos comiam sem lavar as mãos, ele fala sobre o coração, que não são as coisas meramente externas que contaminam o coração, mas é aquilo que está dentro. Dentro do coração procedem as guerras, procede o dolo, procede o adultério e tantas outras coisas vêm de dentro do coração, e é exatamente isso que contamina o homem. No capítulo 14, o versículo 21, Jesus ali, João escrevendo as palavras de Jesus, Jesus deixa claro, irmãos, para nós, onde a sua palavra então deve habitar, e é no nosso coração. Ele diz que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que de fato o ama. Perceba que essas coisas, elas se processam dentro, elas se processam no coração. Se nós alimentarmos por meio da palavra de Deus o nosso coração, o fruto do Espírito será manifesto em nós. Nós seremos cheios do Espírito, seremos conduzidos pela palavra de Deus. No entanto, se nós não alimentarmos com a palavra de Deus o nosso coração, ele se encherá de si mesmo. A grande questão, irmãos, é que o nosso coração, ele é adorador. Se ele não se prostra diante do Senhor, se ele não se curva diante do Senhor, ele se curvará diante de algum tipo de ídolo. E no final da primeira carta de João, que foi lida aqui nessa manhã pelo presbítero Severino, o último conselho, a última exortação de João é: cuidado com os ídolos. Cuidado com os ídolos.
E de fato, irmãos, todo esse sermão aqui, ele busca guardar o nosso coração. Ele intenciona tratar com o nosso coração. Porque afinal de contas, onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Então, o Senhor Jesus aqui, ele confronta essa realidade não meramente de forma externa, não olhando apenas para o ato de alguém que toma um tipo de arma e assassina uma pessoa. Mas ele trata as razões, as motivações do porquê isso. E ele não está contradizendo a lei. Ele está trazendo de fato à tona aquilo que estava na lei e que foi obscurecido, esquecido, suprimido pelo ensino da época. O mandamento diz respeito ao assassinato, como já foi exposto aqui pelo pastor Cláudio. Ele não diz respeito a um estado de guerra, ele não diz respeito à legítima defesa, mas ele diz respeito ao assassinato. Há pessoas que, de alguma forma, se preparam, maquinam mal contra a outra e que vão até a outra e cometem um assassinato. Porém, o que leva alguém ao assassinato? É exatamente isso que o Senhor Jesus está tratando. Na carta de Tiago, no capítulo 4, o versículo 1 ao versículo 3, Tiago, ele nos dá uma luz sobre essas motivações que conduzem ao assassinato. Ele questiona ali aos seus discípulos, aos leitores da sua carta, e ele pergunta de onde que procedem as guerras e contendas que há entre vós. Elas procedem de dentro, elas estão no coração. E ele fala sobre pessoas que matam, sobre pessoas que têm inveja. E quando nós pensamos aqui no assassinato, irmãos, a quebra desse sexto mandamento está levada à quebra do outro mandamento, que é a cobiça, que é a inveja. Eles estão interligados. Aquilo ali, de alguma forma, começa a consumir o coração e conduzir a pessoa a querer algo que ela não pode ter ou que Deus não deu a ela. E por causa disso, por causa desse terror do coração, por causa de toda essa maldade no coração, eu quero me apossar de uma vida que não é minha, ao ponto de matar alguém. Quero me apossar de bens que não foram me dados, e por isso eu quero matar alguém. Mas aqui, irmãos, não tem a ver apenas com essas questões que a gente olha como inveja, por exemplo. Também diz respeito à própria percepção de justiça própria. É quando eu deixo de perceber quem é o outro, criado à imagem e semelhança de Deus, e eu passo a perceber a minha justiça como sendo maior do que a justiça do outro, o meu direito como sendo maior do que o direito do próximo, as minhas vontades, as minhas querências como sendo maiores do que a dos outros. E isso aí me conduz então a olhar para o outro como alguém que não é digno, e eu como sendo mais digno, mais merecedor. Perceba quanto pecado há dentro de tudo isso, há dentro do coração, e como tudo isso de alguma forma está a ponto de eclodir, de estourar, de sair de lá de dentro para o que há fora. E não há raiva, irmãos, que justifique o assassinato. Porém, era muito comum naquela época para os fariseus pensarem o seguinte: olha, eu nunca matei ninguém, logo eu estou justificado, eu estou obedecendo a lei, eu estou me tornando cada vez aceitável, mais aceitável diante de Deus. Eu estou me tornando alguém cada vez mais correto diante de Deus. Afinal de contas, eu não sou como os gentios que matam, eu não sou como esses soldados romanos que oprimem e que por qualquer coisa matam algum judeu. Não, eu não sou assim. Eu sou alguém perfeito. No entanto, o grande problema aqui levantado pelo Senhor Jesus não estava apenas na questão externa, mas ele trata sobre a ira, sobre aquilo que muitas vezes não vai ser manifestado de uma forma externa, chegando às vias de fato, mas que está dentro, está no coração. E aqui talvez todos nós sejamos pegos por isso. Porque quem aqui não tem uma irazinha, vamos dizer assim, e que a gente é tão crente, né, que a gente diz até assim, uma irazinha santa contra alguém. E nós levantamos as nossas justiças diante disso, irmãos. Porém, nós devemos confrontar o nosso coração,
Porque a partir do momento em que levantamos a nossa justiça diante disso e queremos afirmar, olha, mas você não sabe o que foi que me fizeram, mas você não sabe o que foi que aconteceu. Meus irmãos, quando nós deixamos de perceber a soberania de Deus, a providência de Deus e até mesmo essas coisas sendo usadas pelo próprio Deus para forjar em nós o caráter de Cristo, nós passamos de fato a lutar contra a carne e o sangue. E a nossa luta, irmãos, nós sabemos, não é contra a carne ou contra o sangue, mas é revelado o nosso inimigo maior, que é o nosso próprio coração, porque parece que ele quer sangue, ele quer justiça, ele quer, de alguma maneira, olhar para todos os sentimentos que estão dentro dele e afirmar, olha aí, está vendo? Está justificado, você tem todas as razões para fazer o que você fez, você tem todas as razões para dizer o que você disse, você tem todas as razões para sentir o que você sente. É uma consideração do outro como sendo inferior. E lembre que o seu próximo, o seu irmão, assim como você foi criado à imagem de Deus, leva-nos a uma percepção errada sobre nós mesmos. E é exatamente isso, foi exatamente isso que Gênesis capítulo 3 descreve, é exatamente isso que Gênesis capítulo 3 descreve para nós. Perceba que o engano da serpente à mulher é exatamente esse, irmãos, vocês serão como Deus. E essa falsa consciência que muitas vezes permanece no nosso coração quando nós passamos a interpretar atos contrários àquilo que nós esperamos. Nós nos vemos como Deus, nós nos achamos maiores que as pessoas, e só há um Deus, irmãos, só há um Deus, e esse Deus que de fato é maior, que é eterno, que é superior a toda a sua criação, ele não é um Deus egoísta, ele não possui no seu coração uma ira mesquinha, ele não possui no seu coração uma ira invejosa, ou de uma justiça ferida, e nós percebemos isso de maneira muito clara na cruz. Porque se o Senhor agisse como nós, diante de todo escárnio, diante de toda zombaria, contra Ele mesmo na cruz, irmãos, se fôssemos nós no lugar de Jesus, como nós reagiríamos ali? Como nós responderíamos a toda aquela ofensa? As pedradas, a coroa de espinho, a zombaria, como é que nós responderíamos aquilo? Meus irmãos, nós não sabemos responder de maneira bíblica, nem mesmo ao menor dos insultos. Às vezes alguém que passa e não nos dá bom dia, parece que já é um motivo suficiente para nós olharmos para a pessoa de cima para baixo e dizer assim, quem fulano de tal pensa que é? Nem falou comigo hoje, eu acho que ele é muito nariz empinado ou coisa do tipo. Nós já agimos assim com coisas tão pequenas, irmãos, que se dirá com o que o Senhor Jesus passou naquela cruz. Mas qual é a resposta de Jesus a todos aqueles insultos? Como ovelha muda, ele foi perante os seus tosquiadores. E, irmãos, lá no ápice de todo aquele escárnio, Jesus oferece perdão e afirma, eles fazem isso, Pai, mas eles não sabem o que fazem. Aí de repente você olha assim, não, mas Jesus era Jesus. Quando nós olhamos a vida de Estevão, irmãos, Estevão responde de maneira bíblica e semelhante à resposta que o Senhor Jesus deu. E Estevão era homem como eu e como você, sujeito às mesmas paixões, possuía em si o mesmo coração, as mesmas inclinações, só que havia uma condução do Espírito por meio da palavra, atuando no coração de Estevão, diante daquela prova tão difícil, e todos os dias nós somos provados, irmãos. Todos os dias nós somos provados. O que Jesus nos mostra é que, se você odeia seu irmão, você tem desconsiderado a obra de Cristo, a sua percepção de graça está equivocada, assim como a nossa teologia da Imago Dei está equivocada. Note que as ações, elas não se tornarão externas, mas elas continuarão se processando, acontecendo no nosso coração, e assim nós quebramos o sexto mandamento. William Hendrickson, comentando esse texto, ele diz o seguinte: Jesus está ensinando apenas uma lição, e uma lição muito importante. Ele está dizendo que a ira pecaminosa, o tipo que leva a dizer palavras amargas, é em sua própria natureza homicídio, é homicídio praticado no coração.
indiferença, irmãos, raiva, ira. A boca fala, acaba colocando para fora palavras agressivas. De repente, imbecil, tolo ou coisas do tipo, e que são tão comuns para nós. A sua língua ou a minha língua muitas vezes nem consegue frear. E nós caímos exatamente naquilo que o Senhor Jesus afirma, que a boca fala daquilo que enche o nosso coração. E em algum momento a gente manifesta essas coisas por palavras. Mas parece que é tão comum. Afinal de contas, quem nunca pronunciou? E parece que vem aquele diabinho, né, assim no ouvido da gente e diz assim, nada, não tem nada demais, todo mundo faz. Isso é tranquilo. Não há ninguém tão perfeito assim. Só uma palavra que você disse fora de ordem e outra coisa ninguém estava nem ouvindo. No máximo a esposa ou o marido ouviram, mas depois ela diz assim, ele entende, ele é meio boquinha suja. Não, irmãos, essas palavras manifestam, revelam o que está borbulhando no nosso coração a ponto de explodir. Meus irmãos, o pecado é como uma semente. Se essa erva daninha, ela cai num solo e ela é regada naquele solo, ela cresce. As suas raízes, elas se aprofundam e o mal será grande e destruirá a mim e a você. Alguém já dizia no passado, né, que odiar as pessoas é como você mesmo tomar veneno e desejar que a pessoa morra. E é exatamente assim, irmãos, porque nós vamos nos tornando cada vez mais amargos. Você já percebeu isso na sua vida? Quando você tem um desafeto, quando você é machucado, quando você é ferido, a gente vai se tornando amargo. As coisas parecem que vão perdendo as cores. A vida vai tornando aquela coisa cinza, aquela coisa sem brilho, opaca. A gente só consegue ver a realidade do nosso coração, o nosso desejo de vingança. E muitas vezes não é nem que a gente vá praticar alguma coisa. Essas coisas ficam só nos sonhos da gente e nos desejos mais obscuros que a gente tem vergonha até de compartilhar com outras pessoas. Mas parece que a gente fica torcendo, né? E de repente, quando alguma coisa acontece com a pessoa, a gente tem aquele risinho, né? Aquele sorrisinho no canto da boca, dizendo mais ou menos assim, bem feito. Meus irmãos, é exatamente isso que o Senhor Jesus está tratando. É exatamente isso. Essa erva daninha, irmãos, ela precisa ser arrancada de forma imediata. Não apenas para o seu bem, mas para o bem de todos. Porque, irmãos, o meu pecado não é apenas o meu pecado. Nem o seu pecado é apenas o seu pecado. O nosso pecado, irmãos, atinge todo o corpo. Atinge toda a igreja. Quando Acã e seus filhos desobedeceram a palavra do Senhor, dita pela boca de Josué, que não deveriam trazer nem ouro nem prata. E eles trouxeram de Jericó ouro e prata, um manto lá cheio de pedras preciosas. E disseram assim, esse aqui é o nosso pecado, vamos escondê-lo aqui, embaixo aqui da nossa tenda, vamos guardá-lo muito bem. Israel agora se prepara para conquistar a cidade de Ai, uma cidade pequena. Comparada a Jericó, seria uma vitória na certa. E eles não levam todos para lutar contra Ai, oram ao Senhor e vão para a batalha. E quando eles chegam em Ai, eles experimentam uma derrota terrível. Homens de Israel são mortos ali. E o Senhor revela a Josué que existe pecado no meio do povo. E eles saem fazendo todo um processo até chegar na família de Acã. O pecado da família de Acã, irmãos, fez com que todo Israel perdesse uma batalha. O nosso pecado, irmãos, quando não é tratado, ele atinge toda a igreja. E por um princípio bíblico simples, nós somos corpo de Cristo. Você não é um indivíduo. Você não vive sozinho, nós somos corpo de Cristo, irmãos. E nós precisamos ter essa consciência. Irmãos, se um de nós sofre, todos nós sofremos juntos. Se um de nós se alegra, todos nós somos chamados à alegria conjunta.
Da mesma forma, se um de nós permanece numa jornada de pecado, todos nós, irmãos, nós sofremos por causa do pecado. Todos nós sofremos. Todos nós somos atingidos por causa do pecado. Em segundo lugar, irmãos, a lei perfeita, ela exige mudanças no coração e na vida. O exemplo que nós podemos levantar aqui é o exemplo de Caim. Veja, Caim foi exortado pelo Senhor. Se você proceder bem, é certo que você será aceito. O que é que Caim faz? Ele continua numa jornada do seu próprio coração. Quando nós olhamos o exemplo de José, nós percebemos um exemplo completamente diferente. José foi odiado por seus irmãos. Houve antes uma tentativa de assassinato. Judá entra na história e diz assim: não vamos matá-lo, vamos vendê-lo a essa caravana de ismaelitas. E ele é vendido como escravo. Irmão Severino, 10 anos ele foi assediado pela mulher de Potifar. 10 anos como servo na casa de Potifar. E depois 3 anos numa prisão. Ele sai daquela prisão, assume o posto mais alto do Egito, abaixo apenas de Faraó, quando este estivesse assentado no seu trono. Nós temos os sonhos ali de Faraó, José interpreta os sonhos, ele age como um administrador prudente. Chegam os 7 anos de seca, depois dos 7 anos de fartura, e os irmãos de José famintos, eles chegam até o Egito, porque no Egito havia provisão. E José sabe quem são os seus irmãos. E os irmãos de José, quando no capítulo 45 de Gênesis, veem que José é José, a atitude deles é correspondente, irmãos, à atitude de qualquer pessoa que fez o mal a outra pessoa. E que encontra essa pessoa agora no mais alto escalão do poder. Ele tem todo o poder nas suas mãos, estamos perdidos. Ele vai nos matar. Ele vai se vingar de nós. Afinal de contas, ele tem a faca e o queijo nas mãos agora. Como é que José reage àquilo? E veja como aquilo doía no coração de José. Não é algo simples, irmãos. E nós precisamos reconhecer a nossa própria estrutura. Nós sabemos que somos pó. José chora. O choro e os gritos de José são ouvidos, inclusive, na casa de Faraó. Certamente naquele momento de choro, naquele momento de tensão ali, José está lembrando de toda a história. Nada daquilo foi esquecido, e o fato é que José diz aos seus irmãos: eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito. Mas entra a providência de Deus, entra a palavra de Deus. E José, então, ele não se levanta contra os seus irmãos, mas biblicamente, com as lentes da Escritura, ele interpreta a história. E ele diz: não foram vocês que me enviaram para cá, Deus me enviou para cá, para que hoje o remanescente fosse salvo. Ele enxerga o propósito de Deus, ele enxerga a história da redenção. E meus irmãos, é isso que muitas vezes nos falta. Nós precisamos, irmãos, aprender a responder de maneira bíblica, a perceber que essa lei perfeita, ela exige do nosso coração mudanças. Nós lemos aqui, irmãos, a primeira carta de João, capítulo 5. Mas se você voltar ao capítulo 4, você perceberá afirmações profundas de João. Aquele que não ama ao seu irmão a quem vê, como poderá afirmar que ama a Deus a quem não vê? Quando nós olhamos para a oração que o Senhor Jesus faz em João, no Evangelho de João, no capítulo 17, o Senhor Jesus fala do seu amor para com o Pai, do Pai para Ele, e que revelou esse amor aos seus discípulos, para que assim como Ele e o Pai são um, os seus discípulos sejam um também. Para que o mundo reconheça que Ele está em seus discípulos e os seus discípulos estão nele.
Meus irmãos, o mundo nos passa a conhecer por meio da forma como nos amamos. E perceba que amor não tem a ver aqui com sentimento, e muitas vezes a gente espera isso, né? Não, eu estou magoado com uma pessoa, eu estou ferido por algum irmão, e eu vou esperar que meu coração fique apaziguado, eu vou esperar, e nisso os anos vão se passando. E de repente a gente até esquece, mas continuamos indiferentes. Um senta de um lado, o outro senta do outro, é no mínimo aquele bom dia, boa tarde, frio. E nós deixamos de nos relacionar, e essa percepção de que nós não somos corpo de Cristo, irmãos, nós somos. E se somos, o que deve prevalecer é o amor, e o amor é uma decisão, irmãos. O amor, ele foi expresso na cruz, quando o Senhor Jesus foi até lá, e imagina se ele fosse refém dos seus sentimentos. Ele sabia, irmãos, que o cálice que ele haveria de beber era amargo. E ele ora ao Pai no Getsêmani: se possível, passa de mim, mas seja feita aquilo que tu queres, a tua vontade, e não aquilo que eu quero. E ele se submete à palavra de Deus, à vontade de Deus. Da mesma forma, irmãos, é o nosso coração. Nós não precisamos esperar que os sentimentos estejam positivamente conectados para que tenhamos ações. Não, nós somos chamados à obediência da palavra. E é por meio da obediência, irmãos, que nós somos abençoados. É por meio da obediência que o Senhor revela a sua bondade, vencendo o nosso coração orgulhoso. Porque nós paramos e percebemos de maneira muito clara o quanto nós somos orgulhosos nesse momento, ou nesses momentos. O quanto a nossa justiça própria cresce, mas quanto também o Senhor nos humilha à semelhança do seu Filho, a quem somos chamados para mantermos no nosso coração os mesmos sentimentos que houve também no coração dele. Paulo fala sobre isso em Filipenses 2, a partir do versículo 5. Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, se esvaziou. E nós somos chamados a esse esvaziamento também, irmãos. A esse desmame das coisas que são do mundo, que são próprias do nosso coração, e a nos apropriarmos dessa nova vida que o Senhor nos apresenta por meio da sua palavra. Veja, a razão é muito clara. Os versos 25 e 26... E lembre que no versículo 23, o Senhor Jesus fala sobre oferta. Se ao trazer a sua oferta, você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você. E o verso 25 e o verso 26 dizem: entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Aparentemente a questão aqui é uma dívida financeira ou algum débito jurídico que precisava ser ressarcido. Porém, o objetivo maior do Senhor Jesus aqui não é tratar com o feito ou entrar no mérito do que era a questão. O que o Senhor Jesus nos ensina aqui é: faça todo o possível para alcançar uma boa disposição com seu adversário. Trate o seu coração e resolva a questão. Trate biblicamente o seu coração. A partir do momento em que a palavra confronta o nosso coração, é requerido de nós uma resposta bíblica ao que a palavra confrontou o nosso coração, irmãos. No que depender de nós, irmãos, nós somos chamados a ter paz com os homens. Essas disposições, elas precisam ser alinhadas, irmãos, com os nossos atos. Os nossos atos precisarão ser alinhados com essas novas disposições. É requerido de nós uma resposta. A perspectiva aqui, irmãos, colocada pelo Senhor Jesus, é de que discípulos que não obedeçam a sua palavra sejam humilhados como um ímpio é humilhado. Sejam tratados como um ímpio é tratado. E na própria questão da oferta, irmãos, nós temos várias advertências na palavra de Deus no que diz respeito a isso.
Nós poderíamos pensar aqui na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11. Veja como a igreja de Corinto era imatura. Divisões de todos os níveis, de todos os lados. Aqueles que se diziam, eu sou de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas. Os que brigavam por melhores dons. Pecados que não eram tratados na igreja. E no dia do Senhor eles se reuniam e participavam da ceia. E o apóstolo Paulo no capítulo 11 os exorta, vocês se reúnem para pior e não para melhor. Isaías no seu capítulo 1, o livro de Isaías capítulo 1, o Senhor fala pela boca do profeta Isaías, as festas, as reuniões solenes eram como abominação ao Senhor. Porque eles traziam as suas ofertas, eles traziam os seus cânticos, eles participavam da mesa do Senhor, mas eles não compreendiam o significado de serem povo de Deus, corpo de Cristo. Jeremias no capítulo 7, eles olhavam para o templo do Senhor e diziam, templo do Senhor é este, nós estamos salvos. Mas eles oprimiam o órfão e a viúva, odiavam ao estrangeiro. Eles não percebiam, irmãos, que eram povo de Deus, chamados para ser luz para as nações, pessoas que se agregavam ao povo de Israel e não eram consideradas como sendo originais do povo de Israel. Os estrangeiros eram maltratados. E essa, irmãos, é uma percepção errada do significado de corpo de Cristo. E o Senhor traz uma sentença ali em Jeremias capítulo 7. Aqueles que põem a sua confiança, porque nós estamos no templo do Senhor. Josias fez uma reforma perfeita, olha aí, os ídolos foram tirados, o altar a Baal foi retirado, as prostitutas cultuais foram expulsas do templo, nós estamos salvos. E o Senhor Jesus, e o Senhor Deus fala por boca de Jeremias, eu destruirei esse templo, assim como eu fiz a Siló. E a grande questão é, onde estará alicerçada a esperança, a fé e o amor de vocês? Irmãos, para que não sejamos tratados como ímpios, entregues a processos e humilhados em processos, expostos por meio disso, nós somos chamados, irmãos, a deixar a nossa oferta, a voltarmos e a nos reconciliarmos com o nosso irmão. Meus irmãos, é difícil. Não é algo fácil. Não é algo fácil. Não é algo próprio do nosso coração, nem é algo que nós aprendemos na sociedade. Tudo corrobora contra isso. E o nosso coração é o que mais se levanta contra isso. Levantará as bandeiras da nossa justiça. Mas, irmãos, essa é a vontade do Senhor para nós. E no momento em que nós obedecemos a palavra de Deus, irmãos, nós conhecemos aquele que é verdadeiro e verdadeiramente nós experimentamos uma libertação do nosso coração. Porque aquilo que prendia o nosso coração, aqueles pesos que amargavam em nosso coração, eles são quebrados e retirados. Pode ser custoso até o momento em que a gente obedece, mas é libertador quando a gente obedece. Algumas pessoas dizem, né, como se 1 tonelada saísse das minhas costas. E é exatamente assim, irmãos. E nós encontraremos muitas vezes dentro da própria igreja pessoas dizendo assim, mas você vai se humilhar assim? Mas olha, no final das contas a culpa não foi sua, a culpa foi de fulano. Mas não é simplesmente a sua justiça, mas é muitas vezes alguém que tem algo contra você.
E que de repente agora você se aproxima para tratar aquelas questões. E fazer perguntas, irmãos, que são, depois de feitas, depois de tratado aquilo ali, pelo menos no seu coração, se aquilo for tratado, se no coração da outra pessoa não foi, você fez a sua parte. Você buscou a reconciliação. Você deu o primeiro passo. Existem algumas pessoas que espiritualizam, né? E dizem assim, não, mas eu já coloquei diante de Deus. Já está no altar do Senhor. Já chamei aqui até alguns irmãos, já oramos e já decidimos que isso aí não nos fere mais. Conversa fiada. O que a Bíblia coloca é vai, reconcilie-se. Trate com seu irmão. Essas conversas espiritualizadas, elas podem produzir exatamente aquilo que os fariseus intentavam produzir. Eles faziam as suas orações com a intenção de serem vistos pelas pessoas. Eles davam esmola com a intenção de serem vistos e aplaudidos pelas pessoas, e de repente até alguém resolve aplaudir. Nossa, como fulano é espiritual, ele já resolveu com Deus, está tudo certo. Não, não está. A Bíblia é prática. Vá até lá. Olhe no olho. Se reconcilie. Trate o seu coração e discipline o seu coração por meio da obediência. Por meio da obediência. Algumas aplicações rápidas para nós. Primeiro, eu gostaria de me dirigir aos casais. O casamento, certamente, é um dos campos onde mais nós agredimos e somos agredidos. Onde magoamos quem mais amamos. Ferimos com palavras, ferimos com atitudes, e muitas vezes nos escondemos atrás de uma perspectiva familiar passada. Não, mas eu nunca fiz isso na minha família antes, nem vou fazer agora. Eu não fui acostumado a fazer essas coisas. Ou então, quando somos rudes, olhamos para o cônjuge e depois dizemos assim, não, mas esse foi o exemplo que eu sempre tive em casa. Eu não sei agir de outra forma. Se nós somos discípulos de Cristo, irmãos, nós somos conformados à imagem de Cristo. Nós nos tornamos mais parecidos com Cristo e menos parecidos com aquilo que tudo aquilo que nós absorvemos e aprendemos ao longo da vida. Nós precisamos, irmãos, olhar nos olhos do cônjuge, confessar os nossos pecados e aprender a pedir perdão. De repente, irmãos, expectativas que nós temos. Quantos casais nós ouvimos que falam sobre isso? Eu queria que a minha esposa fosse assim, que o meu marido fosse assim, que tivesse mais destaque, que muitas vezes até olham para o passado e dizem assim, olha, eu perdi fulano de tal, para hoje estar com essa pessoa, que absurdo, onde eu estava com a cabeça e vive uma vida amargurada. Despreza-se, irmãos, a preciosidade do que o Senhor tem dado. E vive-se muitas vezes uma vida de rixas, de brigas, de indignação dentro de casa, de ira, por expectativas que se tinham, mas que não são correspondentes à palavra de Deus. Precisamos aprender, irmãos, a tratar com o nosso cônjuge biblicamente. Maridos aprenderem a amar a esposa como Cristo ama a igreja e se entrega por ela. Esposas aprenderem, como Paulo ensina, a respeitarem os seus próprios maridos. Pais e filhos. Quantos filhos irados contra os pais? Quantos filhos que muitas vezes nós conversamos e os filhos falam, não vejo a hora de sair de casa. E o propósito e a razão e a motivação é exatamente essa. Eu odeio os meus pais. Eu odeio essa realidade em que eu estou. Eu odeio tudo isso. Eu quero sair logo daqui. Pais que muitas vezes tratam seus filhos não na disciplina e na admoestação do Senhor e por isso provocam a ira no coração dos próprios filhos.
Paulo fala no capítulo 6 de Efésios: pais, não provoquei ira aos vossos filhos. E a ira é provocada, irmãos, quando nós não exortamos, pastoreamos, instruímos os nossos filhos. Irmãos em Cristo, quantos irmãos dentro das igrejas estão exatamente assim? Quebrados, relacionamentos quebrados, pessoas que se suportam de alguma maneira, eu aqui e você lá, mas que têm dificuldades de olhar nos olhos, de dar um abraço sincero e verdadeiro, de muitas vezes se achegar e pedir perdão, de fazer as pazes, olhando para o que Cristo fez. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos inimigos, irmãos, éramos alvos, éramos chamados filhos da ira de Deus, mas por meio de Cristo houve a paz. Cristo veio e fez a paz entre nós e o Senhor. Meus irmãos, somos chamados à pacificação, e bem-aventurados aqueles que são pacificadores, irmãos. Faz parte das bem-aventuranças. Aqueles que têm fome e sede de justiça, eles são saciados por uma justiça que é a justiça de Cristo. Porque a nossa ira, a nossa percepção de justiça não produz a justiça de Deus, irmãos. Precisamos ter paz quando participamos da mesa do Senhor. Somos chamados a dar o primeiro passo, a obedecer. E mesmo sem que o coração queira, a dobrar o coração em obediência. Afinal de contas, Jeremias 17 descreve muito bem o que é o nosso coração. Ele é enganoso, desesperadamente corrompido, corrupto. Nós não somos reféns do nosso coração, nós somos servos de Deus por meio da sua palavra. Por isso, reconcilie-se com a sua esposa ou com seu marido. Trate-o com honra, trate-a com honra. Sente-se com seus filhos, filhos, sentem-se com seus pais. Tratem o coração. Irmãos, nos amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Somos chamados, irmãos, a essa vida. Jesus conquistou isso para nós, e isso é a verdadeira liberdade que nós temos em Cristo, irmãos. A lei é perfeita, irmãos. Nós temos corações que matam, mas somos chamados ao arrependimento. Somos chamados à confissão. Somos chamados a tratar o coração por meio da palavra de Deus. E somos chamados à reconciliação. Eu não consigo a partir de mim mesmo. E certamente você também não consegue, mas Cristo conseguiu. Ele venceu. E a partir do momento, irmãos, em que damos passos de obediência, nós não daremos passos sozinhos. A sua promessa é estar conosco todos os dias, a cada momento. Não na expectativa de que de repente o outro receba aquilo e as coisas sejam transformadas de uma hora para outra, mas o nosso coração foi e nós obedecemos. Nós fomos. Nós olhamos para a palavra, cremos e fomos até lá. De repente o Senhor traz um novo cenário. Amizades quebradas, elas voltam, são refeitas. Nem sempre será assim, porque Deus lidará com o outro coração. Mas o nosso foi vencido pela cruz. Mas o nosso se tornou um pouco mais parecido com o de Cristo. E é essa a intenção do Senhor, para que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos.
e para que a gente reconheça nisso a sua glória, sabendo que em nós não há como, não há força, não há vontade, mas Ele já fez, e nós podemos então fazer também, porque Ele já venceu, e nele nós somos mais que vencedores.